tentamos ir criando metodologias, linhas de trabalho específicas que têm a ver com, lá está, o teatro físico, com uma linguagem que seja inventada e próxima de algum país. Por exemplo, falando neste espetáculo, tentamos sempre ir pela sugestão e transmitindo as informações ao espectador para que ele depois faça o seu caminho, não ser uma coisa muito direcionada, ser uma coisa mais orientada do que taxativa. Depois este espetáculo encaixa numa linha de espetáculos que são decorrentes do projeto pedagógico que nós temos com as escolas do primeiro ciclo. E isto é uma evolução desse projeto. Temos sessões nas escolas com as crianças, em 2 fases distintas, onde elas podem e devem participar e sugerir a continuidade de uma história e depois, daí, em alguns casos, como foi o caso do Céu, nasce um espetáculo que tem como base esse projeto pedagógico. O processo do Céu começou com o projeto pedagógico e começou porque nós perguntamos às escolas que tema é que os professores gostavam que fosse abordado esse ano letivo, e foi alterações climáticas / imigração, e foi assim que nasceu a história do Said. E a primeira e segunda fase, ou seja, irmos à sala de aula, mostrar uma história incompleta aos miúdos e eles darem ideias para concluir e depois verem no teatro, foi só a história do Said. E depois então a Joana juntou-se e nós fizemos a história completa, a pertinência do espetáculo. Os êxodos sempre existiram, são uma história recorrente, como costumam dizer os franceses, a história não se repete mas gagueja, e então os êxodos estão sempre a gaguejar e nós precisamos de relembrar-nos. Quando esquecemos, as histórias repetem-se com mais força ainda, então nós temos que relembrar que há pessoas vulneráveis, que há pessoas que precisam de ajuda, e mostramos muito da hipocrisia das pessoas que se esquecem que nós somos um povo que também emigrou e que ainda é imigrante, e que nós precisamos destes imigrantes cá, e então acho que essa é a pertinência. Eu, por defeito, sou uma grande defensora dos direitos das mulheres, e então há, no meu caso em particular, e acho que no caso do Samuel também, mas há um lado pessoal muito intrincado, muito envolvido não só com a história destas personagens, mas com as próprias, não é? No caso da Narine, ela representa não as mulheres que concordam em usar burca, por exemplo, não é? Ou o jihab, ou hijab, ou como é que se chama? Porque nós mudámos o nome e que isso é o que as deixa felizes e que se sentem bem com isso. Não estamos a falar dessas mulheres. Ainda bem que essas mulheres são felizes assim. Também não queremos dizer a ninguém como é que uma mulher deve ser feliz. Mas estamos a falar das outras que não podem falar, que não se podem manifestar contra um sistema que as agride e que as violenta a vários níveis, não só a elas, mas depois na camada dos filhos. Então é impossível isto não ser um assunto no qual eu esteja totalmente envolvida. Portanto, sim, este é um assunto, como diz o Samuel, que é sempre recorrente, e o Céu Não Lhes Responde tem essa função de nunca deixar de falar pelas pessoas que não têm voz. Em relação ao título, é muito engraçado porque o título veio de uma citação feita pelo José Saramago, cita um poeta que dizia: os pinheiros bem acenam, mas o céu não lhes responde. E então, nessa citação do Saramago, não sabemos quem é o poeta, ele refere-se apenas como diz o poeta, mas foi a partir dessa frase, claro que não íamos pôr os pinheiros, mas é a essência da frase, foi daí que veio. Pessoalmente nunca tinha estado em Faro na vida, mas muito menos a representar, nunca tinha feito teatro no Algarve. Isto tem estado a ser
perfeito, não é? Tem estado a correr tudo bem, fomos bem recebidos, as montagens correram todas dentro do tempo, houve sempre disponibilidade, tudo acabou por correr bem, os ensaios correram bem. Tem estado a ser tudo impecável e recomendamos, não é? Faziam falta alguns sítios aprenderem e tirarem daqui exemplo. Não é? Porque agora não vamos fazer queixinho, mas há sítios que precisavam tirar daqui exemplo, ok? Eu também nunca tinha estado em Faro, e eu acho que o festival está de parabéns, porque a organização foi excelente, o acolhimento foi incrível, vocês são todos super boa onda e fazem-nos sentir bem. São muito humanos, muito genuínos e isso faz uma casa. Então, estarmos num festival onde nos sentimos tão bem acolhidos e tão acarinhados é incrível. E vocês foram a todos os pormenores. Até a comida vegetariana é boa, malta, isso é quase impossível. Mas sim, estão de parabéns porque são uma equipa incrível. Muitos parabéns mesmo.